Sejam bem-vindos à aula 1 do módulo 2, com o tema O Indivíduo e a Sociedade, no qual nós estudaremos como se dá a relação entre indivíduo e sociedade e como essa relação constrói o nosso conhecimento. É já um fato consagrado nos estudos sociais que a construção da nossa personalidade e do nosso conhecimento se dá numa relação complexa entre o indivíduo e as influências sociais no processo de socialização. Então nós trazemos um exemplo aqui no pensamento de Oliveira 2003, que fala: a habilidade de se relacionar socialmente só vai se desenvolver pela socialização, através da qual se aprende normas e valores de uma determinada cultura. Então, isso já é um caso consagrado na sociologia, que a gente só constrói o conhecimento se colocando nessa condição de relação social. Porém, nós não temos ainda, e nem se sabe se algum dia se chegará a essa condição de determinar até que ponto o nosso conhecimento é influenciado pelas condições ambientais, pelas nossas relações sociais, e até que ponto o nosso conhecimento construído é fator dos nossos inputs inatos, da nossa condição inata, nossa condição natural de ser biológico, né? Isso se dá em função da complexidade do assunto. É inerente à complexidade do estudo da sociologia, que é estudar como se desenvolve, como as pessoas se desenvolvem e constroem seus laços sociais. Por quê? Nós não conseguimos isolar os indivíduos para investigar como a sociedade age sobre eles, porque todos nós já estamos no ambiente social e sendo influenciados mutuamente por todos os outros. Então nós não conseguimos um laboratório para estudar pessoas que não foram submetidos à socialização para saber como elas se comportariam. Alguns viajantes, principalmente no processo de colonização, alguns viajantes europeus viajaram para as Américas, países como o Brasil, viajaram também para a África e fizeram alguns relatos não científicos de pessoas, crianças que eram encontradas na selva, sozinhas ou criadas por lobos, e que demonstravam um comportamento selvagem. Mas essas narrativas nunca foram corroboradas, nunca foram validadas, né, cientificamente. Porém, teve um caso que ficou famoso e se tornou um estudo famoso em ciências sociais, que é o caso de Kaspar Hauser, que até se tornou filme, né, depois. Kaspar Hauser é um personagem real, enigmático, que foi encontrado em Nuremberg em 1928. Ele era criado num quarto isolado, sem quase nenhum contato social. Ele tinha supostamente 15 anos. Ele não sabia falar, nem andar, não se comportava como humano, e depois foi privado Ele não tinha os comportamentos básicos de humano, né? Ele não falava, então ele não se comunicava, porque foi privado do convívio social. Depois de resgatado, ele foi levado para uma instituição de um orfanato, né? Uma instituição médica, e foi tratado, foi criado, foi exposto a terapias pedagógicas de aprendizado e conseguiu falava algumas palavras, se comunicava e conseguiu ser exposto ao contato social. Andava de forma esquisita para a sociedade, e depois que ele saiu dessa instituição de tratamento, ele se envolveu em vários casos de agressão, era agredido, ele era muito estranho, e aí até que assassinaram ele. Mas ele foi muito importante, porque realmente foi onde se teve a prova material de que quando um indivíduo não é exposto
à família, ao convívio social, etc., ele não desenvolve os hábitos humanos, né? Ele não desenvolve as características próprias dos indivíduos socializados. Então, apesar de não termos acesso a esse ambiente privilegiado, que seria um ambiente onde as pessoas não foram ainda expostos ao processo de socialização, o estudo da infância, do processo de aprendizado da criança, é um dos principais elementos que traz o nosso entendimento sobre o processo de socialização. Sobre isso, Berger escreve que ele já refletia sobre o comportamento da criança quando ela aprende a se localizar em um mapa e, consequentemente, se percebe em seu processo de crescimento, parte de um sistema. Então, a pedagogia, a psicologia, sabe e explica que as crianças, de início, elas só percebem a si própria e as pessoas muito próximas ali do seu convívio. O seu pai, a sua mãe, o universo para ela é somente aquilo. Com o passar do tempo, ela vai conhecendo outras pessoas ali próximas, vizinhos e outros parentes, reconhecendo a face, reconhecendo a voz, mas ainda para ela o universo dela é só aquele ali, ao redor dela. Enquanto que, ou no ambiente familiar, ou quando ela já está exposta à primeira socialização escolar, pré-escola, que ela vai ter contato com a ferramenta do mapa e que vai ser mostrado para ela a localização dela e a localização de outras pessoas conhecidas ou de um parque que ela já conheça. Só a partir desse momento que ela vai estabelecer a sua localização em relação a um outro objeto, é que ela vai se dar conta de que ela faz parte de um amplo sistema um amplo sistema social, um amplo sistema de convívio. Sobre esse exemplo, que a criança constrói seu conhecimento na sua interação com o mapa, que Melo e Teixeira chegam à conclusão de que o conhecimento não está nem no sujeito e nem no objeto, mas na interação entre ambos, né? Então a criança só vai construir o conhecimento a partir do momento que ela consegue interagir e conscientemente formular um conceito através da sua interação com o mapa, né? Então as interações sociais, elas ocorrem e são fundamentais para a geração do conhecimento só se dá através dela, e elas ocorrem fundamentalmente pelo esses processos sociais que nós já estudamos, que são os associativos, acomodação, cooperação e assimilação, e os dissociativos, né? Competição e conflito. Esses processos, eles são o que mediam os nossos estudos. Sempre que nós estamos analisando um fenômeno social qualquer, uma interação, um fenômeno de interação, nós vamos categorizar ele dentro dessas variáveis. E a partir daí, a gente vai partir para um tema dos principais temas do estudo das ciências sociais, que é o nosso próximo slide, que é o tema do controle social, né? Então, para Berger, o controle social é um dos temas mais utilizados. E ele afirma que o controle social refere-se aos vários meios usados por uma sociedade para enquadrar seus membros recalcitrantes. O tema do controle social é uma das principais chaves que a sociologia usa para explicar a criação das instituições sociais, das nossas organizações, e ele concorre lado a lado com temas como a subsistência, como procurar a realização dos nossos desejos. Então, o controle social ele é fundamental também para o nosso processo de entendimento das relações sociais. Pois não é sem motivo que o tema do controle social ele está no início até de algumas teorias sobre a criação do Estado, a criação do poder político, né? São chamadas de teorias contratualistas. A exemplo do Thomas Hobbes, do Jean-Jacques Rousseau e do John Locke, né? Eles teorizaram que os indivíduos
viviam num estado de natureza, com pouco contato social, e esse estado de natureza era eminentemente beligerante. Era um estado onde as pessoas estavam em permanente atrito, em disputa e conflito, e com risco até da própria vida e também dos seus bens. Então, os indivíduos chegaram a uma conclusão que deveriam criar uma entidade política, que essa entidade política seria, na visão, né, de alguns autores, seria o próprio regime monárquico, seria o rei, o príncipe, e esse príncipe teria até o poder de vida e morte. Ele usaria esse poder de vida e morte para organizar a sociedade, né, para impor a lei e impor dispositivos e normas que fossem respeitados por todos. E a partir dali fosse possível desenvolver os contratos, o mercado, a divisão de trabalho e o próprio sistema capitalista. Então o controle social é fundamental quando se estuda qualquer tema ligado à sociedade. Então o autor ressalta ainda que toda sociedade deve dispor do controle social. Mesmo um pequeno grupo que se encontra ocasionalmente deve utilizar-se de mecanismos que mantenha o grupo ativo, né? Por mais tempo. Então, claro, se a gente pensar em controle social, a gente vai lembrar do nosso sistema de justiça, do nosso sistema penitenciário, né? Então, todos esses são itens funcionais, instituições funcionais da sociedade que têm por finalidade manter a coesão social, manter uma sociedade funcional, né? Também está dentro desse conceito de controle social itens ou ferramentas não positivas, né? Como também como instrumentos de controle de comportamento dentro dos grupos, como o bullying, né? Que é um fator negativo, que é muito estudado na sociedade atual. Então, nem sempre o controle social vai ser algo positivo, né? Ele vai ter sempre esse componente aí dialético. Sobre um dos principais autores que desenvolveu o estudo sobre as formas de controle social que a sociedade utiliza e até o poder político também, foi Michel Foucault, né? E ele escreveu vários livros, mas uma das suas principais obras talvez a principal, é Vigiar e Punir, né? Então, a história da violência das prisões. Ele faz um inventário e analisa a história mesmo do surgimento dos dispositivos de punição existentes desde a sociedade medieval até a sociedade atual, né? E ele vai discorrer sobre essa história e o primeiro instituto de punição que ele vai identificar ou vai ser mais usado em larga escala é o suplício, né? Que o suplício foi um dispositivo usado muito identificado com a estrutura social da Idade Média, né? Medieval, também chamado de Antigo Regime, que é a estrutura social dominada pela autoridade do monarca, né? Do rei. Então, nessa estrutura social, cada crime, cada desvio que era feito pelos indivíduos, e esses desvios deviam ser codificados, né? Está em algum código dizendo que era uma prática nociva, era confundido cada ofensa a um particular que fosse vedada por esses códigos, eles eram confundidos com uma ofensa ao próprio rei, ao próprio monarca, né? E como o monarca naquele período tinha também o domínio sobre a igreja, tinha um componente de poder divino, né? A punição ela assumia características também de expiação religiosa. Então o suplício era uma punição corporal que tinha como finalidade tornar o supliciado uma pessoa indigna, né? Uma pessoa execrável na sociedade. Então ela era uma atividade pública, era feito sempre como se fosse um evento
de dia de domingo, que toda a comunidade tinha que participar para ver qual era a punição que era aplicada para aquelas pessoas desviantes naquela sociedade. Então, geralmente era concluída com a morte, né, do supliciado. Então, quando essa sociedade medieval caiu, o antigo regime foi substituído pelas revoluções burguesas, né, pela invenção do sistema capitalista, foi criado o sistema de pena de detenção, né? O Foucault fala que as penas de detenção, de liberdade, que são as nossas prisões, elas se sobressaíram até porque atendem a um componente de classe social, de capitalismo. Não era interessante para o sistema que estava surgindo utilizar o suplício ou as degradações, né? No período das grandes navegações, os criminosos eram degradados, não é isso? Eram mandados para colônias. Para o Brasil veio muitos, né, degradados de Portugal, etc. Era um sistema de pena idealizado pelos reformadores, né, da igreja. Mas o que predominou dentro das sociedades capitalistas foi o sistema de prisão, que era um sistema que faz com que a cultura industrial seja aplicada no controle social. Qual é esse sistema industrial? É o que o Foucault chamou de sistema panóptico. O sistema panóptico é um complexo, é um presídio construído num sistema oval, onde uma torre de vigia consegue vigiar todas as celas e consegue ver e não ser visto. Então, uma torre de vigia só consegue vigiar todos os detentos de forma que não são vistos do local onde a torre está instalada. É um sistema industrial de controle social. É como se fosse uma linha, uma analogia, né? Como se fosse uma linha de montagem. Então, esse foi o sistema que foi adotado pelas sociedades capitalistas, né? E o Foucault ainda extrapola esse sistema para outras instituições sociais, como as escolas. Ele diz que esse sistema de vigilância também fez parte das instituições escolares. Com o professor, em algumas escolas, o professor ele ficava numa parte mais alta, né, como se fosse um púlpito, vigiando todos os alunos ali. Ele diz também que os manicômios também adotavam esse sistema panóptico, esse sistema de vigilância, como forma de domesticar as pessoas, domesticar os corpos. Os próprios hospitais, para Foucault também, adotam esse sistema de fiscalização, esse sistema industrial de controle sobre as pessoas, que ele denominou de domesticação dos corpos, porque em todos esses ambientes, na escola, no manicômio, até nos hospitais, são estabelecidas rotinas, né? Todas as pessoas têm que obedecer a rotinas, a rituais, até de higiene do corpo, de formas de sentar, até de alimentação, né? Então, o Foucault fala que tudo isso faz parte de um sistema de controle, que tem como finalidade controlar os indivíduos e domesticar os seus corpos, de forma a excluir os comportamentos desviantes, de forma a homogeneizar a sociedade, né? E ele faz essa reflexão com uma visão, uma ótica totalmente crítica, né? Ele é crítico a esse sistema implantado, que para ele é um sistema característico da sociedade industrial. E com isso nós terminamos a aula 1 do módulo 2.